Estou muito feliz pelo convite, eu sempre gosto de vir ao Rio de Janeiro, uma cidade que me encanta muito. Falar sobre o tema de educação, então, nem se fala, porque está na minha corrente sanguínea desde os meus 14 anos de idade. E cada vez mais aflorado esse tema na minha vida. É difícil você falar num evento como esse do TED, depois de caras brilhantes como o Edu, como o Dinho, que eu respeito, que eu convivo, que eu sempre procuro conversar com eles. E, na verdade, muito mais do que eu falar de casos, eu quis trazer aqui uma pincelada de várias provocações para deixar sementes nas cabeças de vocês sobre os desafios e sobre os dilemas que a gente tem na educação. Esse título de Morte e Vida da Educação é inspirado num livro da Jane Jacobs, que fala sobre a morte e vida das grandes cidades. Se você quiser entender sobre redes sociais, comece por essa leitura. Porque redes sociais não é o Facebook, não é o Twitter, não é nenhuma dessas plataformas. Redes sociais são pessoas interagindo com pessoas. E a Jane Jacobs descobriu o happy hour, o poder das calçadas para as grandes cidades. Quando a gente fala de educação, 3 imagens que vêm na cabeça de vocês logo de cara, quando a gente ouve essa palavra. Olha só que curioso. Escola, professor e ensino. Eu vou mostrar uma sequência de imagens aqui e qualquer semelhança é pura coincidência, tá? Mas vejam só que curioso. Uma sala de aula da década de 30, 40. A sala de aula de hoje. Uma escola rural. Ou uma escola na Coreia, que tem os melhores indicadores educacionais do planeta. Mesmo o ensino de arte. Uma escola rural na África. Percebam que o aluno, para aprender, ele tem que olhar na nuca do outro aluno. O professor é o centro do conhecimento. E eu estou ouvindo muito falar nos últimos tempos sobre a tecnologia na educação. Que tecnologia vai revolucionar a educação, vai salvar o problema da educação. Será? Vamos ver. Olha só como é que é tratada a tecnologia dentro da sala de aula. Continuamos aprendendo, olhando na nuca do outro aluno. E o professor, centro do conhecimento. Ou seja, o grande e sábio Dilber já dizia que os espaços padronizados produzirão ideias padronizadas. Quem aqui de vocês, e me responda com sinceridade, hein, nunca usou um SMS na sala de aula? Nunca disparou um SMS na sala de aula? Levanta o braço aí. Não? Será? A tecnologia só digitalizou tudo aquilo que a gente já faz. Ou já fazia há muito tempo. E olha só que maluquice é essa dentro de uma sala de aula com o celular. Estamos presos à grade curricular. Já começa errado por aí, né? Grade, prisão. Ou a sociedade da decoreba, que a gente vê inclusive pais criticando os filhos porque não sabem de cor e salteado as 27 capitais brasileiras. Mas ele sabe que se ele for no Google, ele acha as 27 capitais. E a gente cada vez mais preso aos padrões globais de indicadores que medem língua portuguesa e matemática, mas que abomina a ciência, que abomina o ensino das artes, o lado direito do cérebro. Einstein, a escola quase o matou. Porque ele era o aluno desatento, disléxico. E aí o que é, então, o tal do conhecimento que a gente tanto está falando? O conhecimento sempre viveu espalhado pelo mundo, mas determinados séculos, o homem achou que deveria trancar isso em algum lugar.
aprisionar esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento. Foi aí que surgem os livros. E a gente ainda é metido a besta e quer criar a maior biblioteca do mundo, aprisionando todos os livros. Conhecimento não é algo que você embute na cabeça de uma pessoa. Não é um objeto que você vai lá na prateleira do supermercado, recolhe 500 gramas de álgebra, 200 gramas de Sócrates, mas é uma relação social. É pela observação que a gente consegue aprender. A gente vai aprende a viver, vivendo o que a gente está fazendo e vive aprendendo o tempo inteiro, a partir dessas nossas reflexões. Todo fazer, então, ele é um conhecer, ele é um aprendizado. Larga a teoria, põe o pé no chão, arregaça as mangas. Olha só que barato esse mantra em Singapura. Ensine menos e aprenda mais. Qual é o nosso mantra enquanto nação? Na educação. A gente perdeu. E aí a gente quer sempre privar a criança da sua criatividade. Olha que coisa maluca, uma criança hoje de 6 anos de idade, numa escola privada, ela tem aula de filosofia, faz prova bimestral, respondendo para ela o que é raiva. E aí você olha a grade curricular, só tem um monte de matérias, disciplinas, e você começa a se questionar, cadê aqui brincar? Cadê espaço de socialização dessa criança? Óbvio que olha o formato de seres humanos que a gente está fazendo, que a gente está produzindo. E a internet, a gente está tentando entender, né? O que é a internet com essa moçada aí e tudo mais. E as crianças cada vez mais procuram coisas dentro da internet, desenvolvem raciocínio, e é um raciocínio que a geração mais velha não consegue compreender. É uma outra lógica. A gente vê os críticos falando, essa moçadinha agora não sabe escrever, porque escreve VC no lugar de você. E se você estudar a história de qualquer linguagem no planeta, ela tem um período de evolução e de mudança. Será que não está acontecendo esse movimento agora? Mas o que de fato a gente precisa exercer mais com os nossos alunos é criticidade. É perguntar o porquê. É colocar interrogações. E o aprendizado ele não ocorre só naquela fase escolar ou naquela fase universitária. Ele é para toda a vida. Cada vez mais as pessoas estão se dando conta disso. Hoje, muito do que a gente ouviu aqui por esta manhã, certamente, só 15 minutos a gente conseguiu gravar. Na universidade, na escola, então, nem se fala. Só que, se você estiver estudando uma disciplina técnica numa universidade, saiba que no final do 4º ano, quando você terminar e se formar, nem 1/3 daquele conteúdo está fresco na sua cabeça. Está usável na sua vida. O professor precisa sair do palco um pouco mais, sair do centro das atenções. Abandonar um sistema mais massivo de educação. Eu falo isso porque eu também fui professor universitário. E não é uma mudança só dos professores, que fiquem um alerta. A mudança na educação é dos alunos também. Porque certa vez eu fui inovar um processo dentro da sala de aula, na segunda aula me perguntaram, professor, quando é que você vai dar matéria? Vindo com canetinha, flip chart? O aluno também precisa estar aberto para esta inovação que os professores possam imprimir dentro da sala de aula. Porque eles vão estimular, eles devem estimular o processo da descoberta. E aí a minha crítica sobre os padrões globais de ensino focarem na matemática e na língua portuguesa, enquanto que a ciência tem uma das maiores competências, uma das maiores habilidades que ela pode nos ensinar, que é o prazer da descoberta. Ao invés de a gente ficar decorando coisas. A educação de massiva está aí um grande dilema para a nossa sociedade. Como tornar o ensino, a educação, a aprendizagem individualizada.
Agora, já pararam para pensar que os filhos hoje educam os pais? Isso está claro para todo mundo? Porque os filhos conhecem mais de tecnologia e ensinam os pais como é que se mexe no computador, como é que se mexe no celular. Aqui um diretor da Xerox PARC, um dos primeiros centros de inovação tecnológica, dessa nova tecnologia do conhecimento, fala que antes os pais eram a grande figura de autoridade, hoje não tem tanta autoridade assim. Liberdade, limite. Eu hoje tenho 35 anos. Eu vivi o rescaldo do processo da ditadura. Eu peguei já a fase das diretas, ainda criança. Mal e mal sei o que foi aquilo. Como é que você quer que um jovem hoje tenha limite se ele não conheceu um processo como esse no Brasil? A gente, na Fundação Telefônica, fez diversas chamadas com jovens, que a gente teve que mudar a pergunta. Porque eles nos questionavam, o que é limite? Eu não sei o que é ter limite. Inovação, e eu queria trazer aqui o iluminismo como uma grande inspiração. O que caras como Adam Smith, Joseph Priestley tinham em comum neste período todo do iluminismo? Entre tantas outras figuras. Os cafés. Em Londres, eles se encontravam nos cafés e conversavam. Era lá que ocorria a interação. Era lá que ocorria a polinização cruzada de ideias. Olha, eu descobri um invento, está aqui a minha receita no papel de pão, leva o código. Fica à vontade para mexer, faz o que você quiser. Mas depois, não esquece de compartilhar comigo o que você fez de mudança, só para eu saber onde foi que eu errei. Naquela época, direito autoral, hoje a gente tem Creative Commons como uma grande bandeira, já que o ser humano também tem um lado sombrio da força, né? Mas afinal, qual é a conexão do iluminismo com os dias de hoje? Olha só que coisa maluca que está acontecendo em muitas empresas. A gente está redescobrindo os cafés. A gente está fazendo muita inovação. E nos cafés, é Word Café, é Design Thinking, e uma série de abordagens ou metodologias sendo aplicadas em todos esses espaços. Mas o maior valor que a gente está redescobrindo é que o café é o espaço da conversa, é o espaço da troca. E aí quando a gente ouve falar da palavra inovação também, como é que você quer inovar? Que tipo de inovação você está buscando, sendo que você tranca corpos num laboratório? E o pior, você tem de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, para me entregar uma inovação. Oi? Como assim? E é esse bando de metodologias que um monte de gente está aplicando, está redescobrindo, está criando. Para inovar, minha gente, a gente não precisa só de ambiente. As pessoas também precisam. É esta combinação que causa esta grande inovação. É isso que vai provocar a inovação num centro universitário, na escola pública, na escola privada. Falando de futuro, que a gente vai construindo o mundo e ao mesmo tempo ele vai nos construindo, você é o que você compartilha. Essa é uma ficha que a gente precisa cair já. Ivan Illich, um grande pensador da pedagogia. Alguém aqui faz o curso de pedagogia? Ou cursou algo similar? Ivan Illich nem é visto mais nas cadeiras de pedagogia. Porque ele fala da busca e da polinização. Como é que a gente trabalha com os nossos jovens para que façam as perguntas certas para o Google e troquem com os colegas? Desperte neles o prazer pela curiosidade, pela criatividade. Numa era onde o autodidatismo é cada vez mais aflorado. Na internet hoje, 2, 3 buscas, você aprendeu como fazer cerveja em casa.
ou do autodidatismo que a gente sempre praticou. Quem aqui nunca aperfeiçoou uma receita da avó? Porque aprendeu com a mãe. E depois ensinou para a mãe. A sabedoria hoje, cada vez mais, ela está nas multidões, está ficando mais claro para a gente tudo isso. E não é num prédio, numa estrutura física que está a sabedoria. A gente está vivendo uma era onde a gente está buscando um autoconhecimento coletivo, se entender como sociedade. Está aqui a The School of Life, nascida em Londres, que está provocando isso, essa reflexão para todos nós. Ou olha só que coisa maluca, que esse é um modelo de negócio que nasceu em Curitiba. A escola das coisas que não se aprendem na escola. Não sabe, você sabe trocar um chuveiro? Você pode dar aula nessa escola. Você sabe pintar parede? Você pode ir lá dar um curso. A Quest to Learning, nos Estados Unidos, onde as crianças aprendem através dos games. E é isso que é tornar mais divertido o aprendizado. Ou o indiano, Sugata Mitra, que fez um experimento de um buraco na parede, a gente trouxe ele para o Brasil, na periferia de São Paulo, e ele aplicou a metodologia. As crianças sozinhas aprenderam inglês em 3 meses. Finlândia, na Suécia, os designers cada vez mais repensando os espaços, o design dos espaços educativos. Ou muitos jovens abandonando as nossas universidades, as nossas escolas e criando seus próprios manifestos, para eles o que é aprender. O consórcio de universidades, né, o MIT, impulsionando a abertura de cursos livres, ou criando consórcio com diversas universidades, e não é Harvard, não é o MIT dono dessa plataforma, são todos juntos. A Unicamp, entre outras universidades, estão juntos. O Khan Academy, onde você pode aprender matemática e agora a linguagem de programação através da internet, com videoaulas. No próprio Rui Educopédia, dos professores. Ou uma metodologia chamada Sevirologia. Você tem as perguntas que te provocam. Você tem o celular na mão, computador na sua mão. Meu amigo, se vira. Vai atrás. Ou como diz o Sérgio Vaz, vai para o corre. Cada vez mais as empresas disponibilizando LiveMote aqui, mais de 1 milhão de pessoas aprendem idiomas, qualquer idioma pelo mundo, não é com professor de nenhuma escola. Ou você pode gravar um trecho da sua música, ou um trechinho de música numa guitarra e deixar na web e qualquer um pode usar. Ou você pode conhecer tratamentos médicos e questionar o seu médico se aquele é o tratamento mais adequado para você, como está ocorrendo nos Estados Unidos. Ou então, como eu falei da escola, das coisas que você não aprende na escola, você ainda pode usar uma plataforma e agendar uma aula do que você souber de melhor, ganhar dinheiro com isso, em qualquer espaço da cidade. Ou você pode promover festivais de ideias e ainda sair com dinheiro semente para colocar em prática o seu projeto, a sua ideia. Ou pertencer a uma rede de leitores. E aqui uma pergunta para a universidade. Qual é o futuro dos cursos de TI? Quem aqui cursa TI? Este curso tem dia e hora para morrer. Porque um garoto com 13 anos já criou 15 aplicativos para o iPhone. Olha isso que genial. E ainda usa o Wi-Fi da Starbucks. Numa sociedade que a gente está questionando direito autoral, propriedade intelectual, onde nós todos trabalhamos gratuitamente para o Google, onde 100 milhões de horas editando Wikipedia gratuitamente, onde até macumba online você faz. Aprender tricô e crochê. O que vale, minha gente, é que cada vez mais o poder das escolhas está na mão de cada indivíduo, e não mais alguém de fora que determina a sua escolha. O que é que motiva você? O que é que te recompensa? Nós somos seres cooperativos.
Porque nós temos propósitos comuns. E aí está uma chave para uma virada. Quais são as bandeiras que a gente quer inspirar o nosso jovem, a nossa comunidade? As causas cada vez mais são relevantes. Cada pessoa é uma diversidade de causas. Basta a gente ter visto as manifestações. Cada vez mais os novos modelos de aprendizagem emergindo. Ou seja, o objetivo da educação não é ensinar. O que importa cada vez mais não é o que você sabe, mas o que você pode aprender. Não é a coleção de diplomas que você tem na parede. E você não tem que ter o anseio de forçar que alguém tem que aprender aquilo na marra, mas sim despertar nele o prazer pela descoberta, dentro dele mesmo. E essa para mim é uma grande chave, e a minha última provocação. Eu guardo o meu conhecimento nos meus amigos. Eu sempre dizia isso para meus alunos de marketing. Acabou esse curso aqui, vai fazer um curso de mecânica, vai fazer um curso de vinho. Porque a rede que você vai estabelecer de contatos é que vai te dar o maior poder de conhecimento. Não é o que você tem dentro do seu cérebro armazenado. Obrigado.